estamos estudando, sim, parcerias com outras instituições, com operadoras e fontes pagadoras, com a indústria, porque no momento que nós vivemos é insustentável viver sozinho. Olá, meu nome é Rafael Barbosa e eu sou o CEO da Bionexo. Bionexo é uma empresa dedicada à transformação da saúde através de tecnologia. Mas nós sabemos que nem só a tecnologia transforma a saúde, também a educação e o conhecimento. E também as parcerias como essa que a gente tem o prazer de apresentar para a nossa comunidade, a parceria com a ANAP na construção do ANAP Questiona, uma série de entrevistas e conteúdos exclusivos que nós vamos compartilhar com vocês. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos e bem-vindas todos e todas. É um grande prazer, em nome da ANAP, de abrir esse espaço, que é um espaço que pretende discutir de forma muito pluralista e de forma muito responsável questões que envolvem os hospitais e a saúde, de modo geral. A ANAP tem 23 anos de trabalho defendendo qualidade e ética no setor de saúde, setor que está profundamente atingido por grandes transformações. Onde vão levar essas transformações? Como vai ser tratado o paciente? Como manter a saúde financeira dos hospitais, condição para prestar boa assistência? São questões desafiadoras que nós pretendemos discutir aqui com as principais figuras do setor hospitalar e do setor de saúde. Para isso, nós contamos com um apoio muito importante como nossa parceira de uma empresa muito sólida, muito antiga e muito importante no setor, que é a Bionexo. E temos o orgulho de começar essa série ouvindo uma pessoa que é, na verdade, várias pessoas. Ele é um grande cardiologista, um médico extremamente respeitado, mas ele é um gestor de hospital com uma experiência importante à frente de um hospital do tamanho e do renome do Sírio, mas ele é também, e eu diria especialmente, um ser humano cujo bom senso, cuja sensatez, cujo espírito construtivo faz com que Fernando Ganem seja um nome muito, muito respeitado por todos nós. Ganem, super obrigado por essa possibilidade de conversa e eu espero que a sua famosa sensatez nos ajude a descobrir para onde a gente está indo. E essa é exatamente a primeira questão. Você, como diretor-geral médico do Sírio, imagina o Sírio daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, sendo o quê? E, especialmente, em que o Sírio do futuro que vocês estão tentando construir será diferente desse que está aqui hoje? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar participando desse projeto, mas um medo muito grande de estar sendo entrevistado pelo Brito, que para mim é um dos maiores comunicadores, um dos maiores entendedores do setor de saúde. Isso é real, tá, Brito? O Hospital Sírio-Libanês é uma sociedade beneficente que tem 103 anos agora. Começou lá atrás com um grupo de senhoras, uma instituição filantrópica, e o hospital em si começou há 59 anos. Ele começou como um hospital, acho que vale contar um pouquinho da história, formado por grupos de médicos que eram os grandes docentes de então, na década de 60, na Faculdade de Medicina da USP. O professor Daio Kutaiti juntou os principais cirurgiões da época e entendeu que valia a pena ter um hospital. Ele é um hospital eminentemente cirúrgico no início e foi pioneiro em várias iniciativas. Primeira UTI de hospital privado no Brasil, grandes nomes da urologia, da cirurgia geral, da coloproctologia, da cirurgia cardíaca foram para lá. E ele foi crescendo assim. É muito curioso que o pronto-socorro do hospital só começou em 1992, anos depois. Geralmente um hospital começa com uma clínica, um pronto atendimento, um centro diagnóstico, ele cresce, ambulatório, demanda de leitos. Lá foi ao contrário. Começou como um hospital sem pronto-socorro. E nesses 58 anos, grandes marcos apareceram. Eu listo alguns.
Primeiro, ele zelou pela qualidade médica. Assim, acho que o que tornou o Sírio-Libanês ser o que é hoje, a grande preocupação com a qualidade dos profissionais médicos da equipe multiprofissional. Então ele é pioneiro em várias iniciativas e em várias especialidades. De repente houve uma visão de que oncologia, numa década de 70 e 80, em que os tratamentos eram muito infrutíferos, passa por uma transformação e a oncologia recebe um olhar especial e o hospital resolve criar um centro de oncologia, que foi pioneiro e teve uma expressão muito grande, trazendo talentos de fora. Formou muita gente, né, no campo assistencial, desenvolveu a sua UTI, desenvolveu as especialidades, começa a dar foco para ensino e pesquisa. Ele entende que ter um braço de ensino e pesquisa é fundamental. E tem uma curiosidade, o hospital tem um corpo clínico com uma formação e um vínculo acadêmico muito grande. Hoje listamos a quantidade de médicos que têm vida acadêmica em outras instituições. São quase 44 professores titulares, 135 livre-docentes, 400 doutores, enfim, todos com vida e vocação acadêmica. E naquela ocasião era simplesmente um instituto de ensino para discutir casos clínicos e depois houve um crescimento. Então, grandes braços, manter estar na vanguarda da inovação e tecnologia de novas terapias, ter um braço assistencial forte e um braço de ensino e pesquisa forte. Foi assim que o hospital veio nos últimos anos. Ele era uma unidade na Bela Vista, um hospital que tinha 200, 300 leitos. Se decidiu que ele precisava ampliar e a primeira movimentação foi abrir um hospital dia, num bairro próximo, no Itaim, para diagnóstico e para ambulatório. E depois se decidiu que ele devia sair de São Paulo e ir para Brasília. Então os grandes movimentos foram São Paulo, hospital tradicional, corpo clínico, abre uma unidade ambulatorial, um hospital dia com centro cirúrgico e decide ir para Brasília. Em paralelo, fortalece a especialidade de oncologia e fortalece ensino e pesquisa. A sua pergunta, eu contei até agora a história. E o futuro, ele visa potencializar essas áreas. Não existe no hospital hoje um entendimento de que precisamos aumentar em leitos. Hoje são aproximadamente 600 leitos, 500 em São Paulo, com possibilidade de chegar em 580. Brasília com 100 leitos, um hospital inaugurado em 2019 e com uma oncologia que chegou antes. E a ideia é manter essas duas bases como estruturas hospitalares e sim ter uma expansão em unidades de hospital dia com menos complexidade. A gente diz que o hospital tinha uma vocação em cuidar do paciente hospital terciário ou quaternário, e ele não atendia na linha de cuidado a atenção primária. Como no entorno do hospital existe a maioria dos consultórios dos médicos, nós entendemos que a atenção primária era feita em consultórios privados. E a parte hospitalar é levada para o hospital. Houve um entendimento também do hospital, visando o futuro, que toda a linha de cuidado tinha que ser abrangida. A atenção primária, a prevenção, o cuidado e o hospital como estrutura. E, além disso, o pós-alta, como cuidar dos pacientes e as suas necessidades pós-alta. Ele entrou num projeto de saúde populacional. E, através de uma estrutura com médicos de família, ele entra em grandes empresas e hoje a gente dá um atendimento para quase 400 mil colaboradores de empresas, fazendo prevenção, tendo banco de dados com a situação e saúde desses colaboradores, prevendo e antevendo comorbidades ou evolução de doença. Então, basicamente, futuro, uma expansão geográfica com unidades pequenas, ambulatoriais, atendendo esses pacientes, filtrando aqueles que realmente precisam de um atendimento hospitalar, e sim, focar na educação. Na educação, inauguramos nesse ano a nossa Faculdade de Ciências de Saúde. Então, já tínhamos um programa de residência bastante consolidado, pós-graduação, mestrado, doutorado e educação continuada, e esse ano se inaugurou uma faculdade. Eu gosto de dizer, brincando, que nesses últimos 10 anos no mercado hospitalar, a única coisa que mudou foi tudo. Redes se fortalecendo, verticalização se fortalecendo, hospital tendo plano, plano tendo hospital. Ou seja, o mercado mudou muito.
mudou muito. O Sírio tem a peculiaridade de ser um hospital independente. Ele não é um hospital verticalizado, ele não é uma rede. Como é que você definiria o desafio de ser independente nesse mundo brasileiro de saúde que mudou tanto? E em que essas mudanças desafiam e provocam o Sírio? Eu acho que não tem como, no momento que nós vivemos no setor de saúde, pensar em ser independente. Eu acho que a gente tem que pensar como manter a qualidade. A gente tem que entender o que queremos ser. E essa é uma discussão que temos todo dia dentro do hospital. Há uma decisão do nosso conselho, da nossa diretoria, de que o hospital não vai abrir mão de manter a qualidade e estar na vanguarda. Por isso é um grande desafio para ser sustentável. Como eu sou sustentável, né? Se eu tenho um universo pequeno. Então, estamos estudando, sim, parcerias com outras instituições, com operadoras e fontes pagadoras, com a indústria, porque no momento que nós vivemos é insustentável viver sozinho. Eu acho que aquela instituição que pensar em estar sozinha, ela corre fortemente o risco de não ser perene. Isso significa, por exemplo, e sem querer antecipar planos, mas isso significa, por exemplo, que o Sírio não é refratário à ideia de, por exemplo, ele, Sírio, ter um plano de saúde ou ele, Sírio, se associar em determinados projetos com operadoras de planos de saúde. Não, isso não é uma ideia fechada, de maneira nenhuma. Isso só não aconteceu porque o modelo ideal não aconteceu para 2 ou 3 partes. Por enquanto. Ele tem sido estudado, tem sido conversado, e acho que uma parceria ela tem que ser boa. Todo mundo sabe quando tem o ganha-ganha, aquele jargão que todo mundo fala. Ela não aconteceu até agora, mas muitas conversas foram feitas, ou com instituições, prestadores, ou com fontes pagadoras. Um dia desses eu estava no Sírio e uma pessoa do Sírio me disse um número que eu fiquei muito impressionado e eu espero que eu tenha guardado direito, dizendo que no prédio principal do Sírio, ali na Bela Vista, dentro do prédio existem 13 mil equipamentos. Olha, eu não sei se são 13 mil, mas são 68 elevadores, isso eu sei. E há uma reclamação todo dia da concorrência do tráfego nos elevadores, né? Mas são muitos equipamentos. Eu quero chegar na questão da tecnologia. Quer dizer, um hospital como o Sírio, ao tomar a decisão, até coerente com a sua história, de ser um hospital de qualidade, ele está assumindo a necessidade de estar permanentemente atualizando, entre outras coisas, o seu parque tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, essa atualização custa cada vez mais e mais. Como é que você, Ghanem, une a palavrinha qualidade com a palavrinha tecnologia, com a palavrinha custo? Você só faz pergunta difícil, Brito, mas você tem toda a razão. O hospital se orgulhava de ter tido o primeiro robô da Vinci, a primeira UTI, os equipamentos da terapia intensiva eram os de ponta de mercado. Você ia nos principais centros médicos do mundo, da Europa e dos Estados Unidos, é o que a gente conseguia trazer para o Sírio-Libanês. Nós já estamos sentindo, e qualquer instituição do tamanho na nossa sente, né? Investir 2, 3 milhões de dólares no equipamento, fazer a manutenção, estipular o end of life de cada uma e saber quais vamos fazer, e ainda mais pensando em expansão, o CAPEX envolvido nisso. Isso limitou. Nós tivemos o nosso robô ortopédico, que foi inaugurado esse ano, sendo que outras instituições começaram 1 ou 2 anos antes. Isso é natural. Nós entendemos que com o que nós temos de massa, com a estrutura que a gente tem, a nossa capacidade de aquisição, inclusive capital, caixa, para poder investir, nós corremos esse risco. E nós temos que usar a inteligência para poder fazer parcerias e conseguir colocar isso. Há modalidades no mercado de locação de equipamentos. Várias indústrias hoje trabalham em uma parceria, os próprios fornecedores dos principais equipamentos colocam e tem um modelo de pay-per-use. E tudo isso está sendo considerado
para a gente poder fazer aquilo que o nosso planejamento estratégico define. Uma outra coisa que eu acho, Brito, e aí é uma autocrítica, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias instituições muito boas, onde aprendi bastante coisa. E existe uma coisa chamada preciosismo. Ela existe na universidade, ela existe no Sírio-Libanês, em outros hospitais aqui ou fora do país. E às vezes falta um olhar para o que eu vou entregar para o paciente. Talvez precise de todos aqueles recursos. Eu vou citar um exemplo básico. O equipamento de ergometria hoje, que há uma exigência dos nossos médicos, corpo clínico, de usar um equipamento importado, cuja manutenção é mais cara, cujos insumos são mais caros. Outras instituições muito renomadas optaram por usar um equipamento nacional, que entrega o mesmo resultado, com custo e manutenção menor. Eu vi 3 situações na instituição e eu tenho provocado essa discussão. E se você me permite, eu vou contar, porque essa é a discussão de hoje no nosso comitê executivo. Eu fui assistir um cateterismo que já exige um equipamento, suprimentos de altíssimo custo, e antes dos exames começarem, em 3 salas, mantas térmicas aquecendo os leitos. Bacana, mas a gente vai em instituições renomadas de cardiologia com volume muito grande, que tem desfechos muito bons, e não usam isso. E, de fato, isso não está sendo cobrado nem do paciente ou nem da operadora. E se tivesse, não é sustentável. Eu fui assistir uma cardioversão elétrica de uma arritmia, que no meu tempo de Instituto do Coração íamos, um médico, ele fazia anestesia, ele cuidava do paciente, ligava um catéter de oxigênio, e outro dia, para assistir uma cardioversão dentro da nossa UTI, tinham 2 intensivistas, 2 anestesistas, um ecocardiografista, e ao invés de ligar um catéter de alto fluxo, que custa algumas R$100, havia um catéter nasal comum, tinha um catéter de alto fluxo, custa R$3.000. Eu falei, mas desculpe, por que está colocando se esse é um paciente que não tem uma insuficiência respiratória? É um protocolo porque ele garante melhor oxigênio. E isso não está sendo, está dentro da diária global da UTI. O que eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas não fazem isso por serem inconsequentes ou perdulares. À medida que uma publicação científica sugere que algum procedimento ou alguma terapia traz algum benefício, há aquela vontade do time assistencial de incorporar. Curativo, vamos falar de uma coisa mais simples, né? Existem alguns curativos hoje de altíssimo custo, mas que são indicados para casos muito específicos. Se você começa a usar aquilo, e, desculpe, o nosso time, hoje eu pergunto para o nosso time assistencial, desculpe, primeira pergunta, isto faz a diferença para o paciente? Tem indicação? 2, quanto custa? 3, nós conseguimos receber por isso? E mesmo que nós conseguíssemos receber, isso não é sustentável se não houver indicação e pertinência. Você me deu a deixa para discutir uma questão que me parece essencial, que é a relação gestão do hospital, médicos, né? E ainda mais num hospital com as peculiaridades e as qualidades do Sírio, tem que ser uma premissa respeitar a autonomia do médico, respeitar que o médico, baseado na melhor literatura, na melhor experiência, pretenda oferecer o melhor tratamento e a melhor assistência. É isso que ajudou a fazer um hospital como o Sírio. Só que isso cada vez custa mais caro. Como é lidar, e você é um médico renomado, como é lidar na relação com os médicos, preservando a autonomia e, ao mesmo tempo, seduzindo ou tentando seduzir os médicos para um exercício de responder, vem cá, mas isso é realmente necessário? Esse ponto, Brito, é extremamente importante, que é gestão e relacionamento com o corpo clínico, né? Por muitas décadas, né, a conduta era dada pelo médico baseado naquela experiência que ele tinha, na evidência que ele tinha, e muitas vezes por pressão da indústria, né? Dentro do corpo clínico do hospital, hoje, quase 80% dos pacientes são trazidos pelos médicos. Então, o modelo ideal, qual seria o modelo ideal? Um hospital verticalizado, o corpo clínico fechado, em que a gestão define, estes são os protocolos,
você é a minha equipe de referência, periodicamente eu reavalio a sua prática, desfecho e custo-efetividade. A depender desses resultados, eu te mantenho como minha referência ou não. O Hospital Sírio-Libanês, que começou como corpo clínico médico, aberto, com 5 mil médicos hoje, e com pessoas que são referências nas suas áreas de atuação, a gente precisa passar por um momento de reengenharia, reeducação. A referência médica, as principais guidelines e protocolos, eles vêm das sociedades, vêm da comunidade científica. Como eu adapto isto ao mundo de hoje? E isso a gente tem feito com conversas e também com evidências. A hora que eu trago hoje empacotamento, eu vou citar um modelo. Empacotamento de atendimentos em pronto-socorro. Tem pacientes que chegam ao pronto-socorro, passam por uma consulta, recebem uma receita, uma orientação e vão embora. Tem pacientes que chegam, ele recebe uma tomografia, um politrauma, por exemplo, um ecocardiograma, enfim, uma conta que extrapola em mais de 100 vezes o valor daquele pacote, né? E tem médicos que usam pronto-socorro, não só no Sírio, em qualquer hospital, e por um procedimento, por uma patologia simples, usam da estrutura para poder agilizar o atendimento. Nem digo urgenciar, mas um trauma de joelho, se você tiver uma lesão, você sabe que um raio-x simples às vezes não vai resolver e depois você vai precisar de ressonância, e muita gente pede. Veja, é o correto do ponto de vista técnico? Não, para o conforto do paciente mas não vai mudar a conduta naquele momento, ele pode ser feito ambulatorialmente. Então, a partir do momento que nós começamos a discutir isso com os nossos médicos, tanto o emergencista quanto o médico próprio do paciente, e mostramos, né, o quanto isso, em primeiro lugar, que não tem uma evidência científica, e 2, que isso é um desperdício, né, a gente começa a ter uma parceria. Grupos de especialidades, a gente tem núcleos de especialidades, a gente identifica lideranças, mesclamos médicos tradicionais com médicos novos, digamos, vanguarda. Um comitê de vanguarda que foi criado há alguns anos discute esses assuntos e a gente tenta fazer essa integração, sem causar choque ou ruptura. É impressionante como a adesão tem sido grande. Isso tem sido trabalhado nos últimos anos e temos a aderência de muitos médicos. Acho que grande parte do corpo clínico consegue aderir. Tem um outro lado também, e aí eu trago para você. Por mais que o modelo ideal seria de um corpo clínico fechado, verticalizado, é impressionante como este modelo antigo ainda é o que atrai os pacientes. Posso dizer que vários pacientes, que inclusive são de grandes fontes pagadoras, acabam procurando a instituição e procurando o médico, né? Então, nós entendemos que nós não podemos romper aquilo que trouxe o hospital até aqui, mas conversas próximas, educação e evidência de custo-efetividade, de valor, de pertinência, tem trazido vários desses médicos a mudar a prática. Anualmente, apresentamos para cada médico o desempenho de cada um. Comparamos com os pares, de forma anonimizada, e comparamos com o benchmark internacional. É impressionante quando ele descobre que o tempo de internação dele de pacientes ou o desfecho de reinternação, de infecção e de custo destoa dos outros. Então, isso tem servido para fazer uma educação e buscar a parceria desses profissionais. Na outra ponta desse mesmo problema, né, você tenta, de um lado, reduzir custo sem reduzir a qualidade, mas, junto à fonte pagadora, você deveria entre aspas, se beneficiar de oferecer maior qualidade e melhor desfecho, né? Então, invertendo agora a análise, olhando do Sírio para as fontes pagadoras, você acha que começou a, de alguma forma, aumentar a sensibilidade das fontes pagadoras a dizer, vem cá, aqui existe um produto de maior qualidade, aqui existe um melhor resultado e, portanto, eu devo remunerar melhor a este que oferece uma melhor qualidade? Ou você acha que isso ainda é muito mais um sonho do que uma realidade no dia a dia da relação com as fontes pagadoras, com as operadoras? Brito, fórmula de valor começou a ser discutida há mais de uma década. Porter, Kaplan, enfim. Do ponto de vista teórico, isso é brilhante
né? E tudo que as instituições têm buscado é isso, né? Buscamos hoje uma célula de desfecho em que a gente acompanha 20 linhas de cuidado, a gente segue várias linhas de câncer, de intervenções em cardiologia, em ciência cardíaca, em ortopedia, e temos indicadores muito interessantes. Eles são auditados, nós comparamos com instituições, fazemos benchmark internacional e temos resultados que são de bastante orgulho para nós. E aqueles que não estão próximos do benchmark, nós temos plano de ação para buscar. Porém, por outro lado, quando a gente começa esta conversa com a fonte pagadora, ela é muito bem recebida, mas ela hoje ainda não virou com modelo de pagamento por performance. Hoje ainda, infelizmente, o que se espera por parte das operadoras é diminuição de taxa de conversão de internação, de pronto-socorro, taxa de direcionamento de pacientes para as terapias intensivas e rigor em procedimentos de alto custo. Quando nós mostramos que algo é pertinente e que talvez isso pudesse abreviar autorizações de procedimentos, em algumas situações nós temos conseguido. Eu sou um eterno otimista. Eu acho que nós não podemos deixar de buscar qualidade e usar como a qualidade como mecanismo de negociação. Por quê? Se não trabalharmos juntos com as fontes pagadoras, isso não vai ser sustentável. Nós já estamos, já passou do tempo em que algo precisa ser feito de modo diferente. Então, alguns avanços existem, mas eles são muito menores do que aqueles. Hoje, e também entendendo que operadoras viveram um problema, todos sabemos, de sinistralidade, de custos, nos últimos 2 anos, e que estão começando a se colocar em linha agora, eu espero que nos próximos 5 anos, o que mova a relação de remuneração e de facilidade da relação seja a qualidade levada em consideração. Nos últimos meses, até eu diria, começou um movimento de alguns hospitais ou de alguns grupos hospitalares no sentido de publicar os seus resultados em matéria de desfecho, tá? O sistema de indicadores e o sistema de desfecho é um grande orgulho da ANAP, aqui completa mais de 15 anos, mas sempre com resultados coletivos, médios, tá? O movimento de um hospital dizer, olha, aqui estão os meus resultados, ele é muito, muito recente. O Sírio manifesta sempre, e com razão, orgulho pela sua qualidade. Por que o Sírio não divulga quais são os seus resultados em cada uma das X ou Y procedimentos ou terapias? Eu acho que, Brito, há uns 10 anos atrás, essa discussão começou dentro da instituição. Todos os indicadores são auditados por auditores independentes e externos. Acho que o rigor na qualidade dos indicadores é que tem que ser buscado. O trabalho que a ANAP fez do último observatório e trazendo a evolução dos últimos 15 anos foi impressionante. Todos os indicadores melhoraram, isso dá orgulho de saber que a régua subiu. Dentro da instituição, nós estamos coletando dados, uma massa muito grande de dados, para poder divulgar. Eu acho que em bancos internos, para qualquer paciente que quiser, isso tem que ser. Nós achamos que a ANAP é um grande representante para a instituição como um todo. Temos alguns desses indicadores que são públicos. Se você entrar no site do hospital, você consegue chegar e olhar. Mas eu fico muito preocupado com a percepção hoje do leigo, que não sabe ver ou não conhece o rigor científico. Uma vez estávamos no fórum da Sociedade de Cardiologia, em que instituições muito sérias, grandes instituições, acadêmicas ou não, discutiam indicadores de taxa de infarto. E um secretário de saúde de um determinado estado, em São Paulo, disse que o tempo porta-eletro deles, um indicador que tem que ser menos de 10 minutos, e que no Sírio, naquela ocasião, era 14, a gente lutava para chegar nos 10 minutos, ou abaixo de 10 minutos, hoje é 3, 2 minutos. Ele disse que no serviço dele era de 1 minuto.
Falei, mas no estado, um estado inteiro, a gente sabe da fila. Não, é da hora que deitou na sala de emergência, não na hora que ele tirou a senha da chegada. Então, e ele publicava esses dados, né? Então, acho que o mais importante, primeiro, é que instituições sérias ou críveis como a ANAP se preocupem em reunir esses dados e divulgar, porque esse é o benchmark das instituições. Eu queria voltar um pouquinho à questão das operadoras e à questão econômico-financeira para fazer a seguinte avaliação contigo. A sensação que a gente tem é de que o setor hospitalar, pelo menos os hospitais aqui da ANAP, eles não têm um problema econômico. Significa, o que eles oferecem à população, a população largamente quer consumir, os hospitais vivem com uma taxa de ocupação muito boa, então não há, em termos econômicos, aquele problema que haveria se aquilo que o hospital oferece, não há clientela. Não, existe. Prestam o serviço, mas parece que o centro do problema hoje é o problema financeiro, ou seja, como receber e receber no menor prazo possível por um serviço já prestado, né? E os nossos queridos amigos da Bionexo, que nos ajudam nesse projeto, eles inclusive sugeriram, me disseram, não deixa de falar com o Ganem e com os demais entrevistados sobre isso. Quer dizer, como é que vocês concordam com essa avaliação, primeiro? E segundo, como é que vocês atuam para poder reduzir esse gap, essa distância entre o dia em que prestam o serviço e o dia que recebem pelo serviço, o famoso ciclo da receita? Esse é o maior ofensor que os prestadores de serviço têm vivido, né, Brito? Nós temos um prazo médio de pagamento em torno de 60, 70 dias e um de recebimento de 110. 110? 110, 100 dias. Isso é muito complexo. Os nossos médicos nos perguntam, médicos que não são gestores, chegam e falam, olha, não é possível que o hospital está com 100% de ocupação e vocês dizem que os resultados são apertados. Eu costumo dizer, no meu conhecimento financeiro, o seguinte, no mundo real, ou no mundo normal, em que você tem uma despesa fixa e uma receita fixa, você tem previsibilidade deste gasto. Se você gastar menos do que você ganha, você tem uma previsibilidade. O setor de saúde, pelo menos na nossa instituição, hoje é assim. Eu tenho uma despesa crescente e uma receita incerta. E aí, né, você prestou o serviço, em algumas situações você está pagando para fazer. Na verdade, o que se esperaria é simplesmente receber. E entendemos que margens podem ser discutidas, pertinência pode ser discutida, mas é muito difícil para uma instituição prestar um serviço, adiantar aquele que na verdade é para o beneficiário. É para a sociedade, mas é um beneficiário, às vezes, de uma operadora, de uma fonte pagadora. E ter a dificuldade em receber. Então, esse é o grande desafio. Nós estamos passando por isso. E isso faz o quê? Trabalhar em eficiência operacional. Né? Não tem como. É o desafio do dia a dia. Isso sempre valeu para qualquer instituição, mas acho que nunca isto chegou de forma tão intensa para dentro de casa. Se um representante de operadora estivesse aqui conosco, ele diria, e diria com boa dose de razão, que o problema que as operadoras enfrentam é que houve um aumento grande de sinistralidade, significa mais gente está indo buscar mais assistência por conta dos planos. E eu queria aqui me valer da sua condição de médico. Eu não posso dizer médico da antiga, porque é um cardiologista em plena forma, então é um cardiologista jovem, mas é de uma outra geração, né? Então é o seguinte, aí as operadoras falam muito em fraude, e realmente existe fraude, mas eu prefiro achar que existe muita insegurança dos médicos e muita pressão dos pacientes, e que o resultado da insegurança do médico com a pressão do paciente, ela é um número absurdo de exames e procedimentos que, a rigor, não se justificariam. Qual é a responsabilidade do tipo de médico que a gente está formando hoje e
dessa coisa do paciente, geração paciente Google, nesse problema da sinistralidade? Como enfrentar isso? Brito, eu acho que 3 pontos a gente precisa conversar aqui. Como eu tratava um paciente oncológico, cardiológico e ortopédico há 20 anos atrás e como eu trato hoje. E vamos falar dos grandes ofensores. Em ortopedia, procedimentos minimamente invasivos em coluna, bucomaxilo, tratamento de alto custo. Na oncologia, as novas drogas quimioterápicas e imunobiológicos, custos absurdos, terapias como Carticel, que antes não existiam e hoje existem para oncologia e agora começam a chegar para doenças autoimunes. O que existem de estudos para doenças como lúpus, artrite reumatoide, com Carticel, com custos extremamente elevados. Disponibilidade de exames e testes diagnósticos que não existiam e passam a ser incorporados. Então, precisamos fazer análise crítica. Veja, eu sou uma fonte pagadora, agora eu visto a roupa da fonte pagadora, eu ofereço um produto, você me paga um determinado valor, e que em 10 a 20 anos houve um aumento muito grande da oferta de procedimentos e terapias. Isto é fato. E podemos citar a terapia autista, enfim. É difícil repassar tudo, né? Então, precisa haver um entendimento da sociedade, um entendimento do médico, prestador, de que esses custos aumentaram. E aí entra o bom senso e a educação, né? Existe overuse? Sim, existe overuse. Existe pressão do usuário? Sim. Ele não usa o Google, é ChatGPT. Então chegou uma paciente com uma tosse crônica, tem uma tosse crônica, já tomei X antibióticos, corticóides, o que pode ser? Fiquei impressionado com a resposta. Por itens, e eles acertaram, foi muito interessante. Então existe essa cobrança. Outra coisa é a falta de disponibilidade do prestador de serviço e da interoperabilidade na informação. Eu tinha uma colaboradora nossa que passou em 3 meses por 5 serviços diferentes. Por uma cefaleia ela fez 5 tomografias. Cada hora ela passou em um serviço diferente, ela fazia. Sem nenhuma crítica especial a nutrólogos, mas nós vemos, às vezes, somos chamados a transcrever pedidos de nutrólogos, de nutricionistas, nada contra mas com 150 exames de laboratório. E tem exames que eu nunca pedi na minha vida. Então, eu acho que aí a sociedade médica e os prestadores de serviço precisam entender quais são as dificuldades pelas quais as operadoras passam, no sentido de incorporação de novas terapias de alto custo, e sustentabilidade do sistema, com aquele valor que o beneficiário consegue pagar. Eu apelo aí para o bom senso, e a gente sempre fala que a solução ela tem que ser de 8 mãos, né? A operadora, o prestador, a indústria e o usuário. Se não houver uma conscientização desses atores, nós não temos uma resposta de sustentabilidade. Comentei logo anteriormente com você, estou tentando rever um plano de saúde para mim, por exemplo. Os custos são muito elevados, né? São insustentáveis. E a minha preocupação, eu não sei se você vai trazer essa pergunta, mas essa é a minha preocupação. Hoje, 25% da população usa saúde suplementar. O resto é SUS. Desses, 80% são colaboradores de empresas, são funcionários de empresas que oferecem como benefício. O que acontece? À medida que eu diminuo o emprego, eu perco acesso. Ou à medida que eu aposento e envelheço, e essa é a realidade da população, eu perco acesso. A grande maioria não tem condições de arcar com o plano. Mas mais do que isso, nós não encontramos mais planos individuais. Terceiro, aqueles que têm recurso financeiro, quando vão buscar, alguns não conseguem entrar porque a idade não permite que eles entrem. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui uma carga para o SUS muito grande. E aí é uma preocupação que eu tenho que ela deve ser uma discussão da sociedade. Então, o Ministério da Saúde, a ANS, SUS, por quê? O equilíbrio entre SUS e saúde suplementar é que vai garantir a prestação do cuidado à população. A gente, na verdade, né, Ganem, viveu esse sistema, ele tem aí 30 e tantos anos, e durante boa parte desses 30 e tantos anos, os erros eram cometidos, mas o sistema acabava funcionando, havia como ele se pagava.
ele se pagava. A população não era tão envelhecida, não era tão adoecida, havia mais emprego formal, as empresas podiam mais, e o dia em que a conta não fecha chegou. Né? Então, a gente agora... Ctrl, Alt e Delete. A gente precisa dar uma... Eu gosto muito de dizer que aquilo que nos trouxe até aqui foi bom, porque nos trouxe até aqui. E o sistema brasileiro tem qualidades grandes, mas não tem energia para nos levar daqui em diante. É preciso repactuar. Eu entendi de uma resposta sua, e eu não estou querendo apelidar o que você disse na resposta, você pode tudo. Mas a gente tem assim, aquela imagem, não só do Sírio, mas do Sírio. Já tem o prédio lá da Bela Vista, e lá é o Sírio, lá é tudo. Isso ficou um pouquinho quebrado quando abre um hospital-dia aqui, abre uma clínica ali. Pelo que eu entendi, vocês têm como estratégia que grande parte dos serviços que o Sírio pode e vai oferecer não oferecerá necessariamente dentro do hospital. É isso? Exatamente. Eu acho que ele tem que chegar mais perto, a capilaridade ela é necessária, não com uma estrutura igual à nossa, sim. E aí tem um outro braço que eu acho que é importante para qualquer grande instituição, isso já acontece, que é uma parceria público-privada. Né? A gestão de aparelhos públicos hoje, ela tem sido bastante interessante, e não como resultado financeiro, mas como cuidar de mais pessoas. Né? Então hoje, através do Instituto de Responsabilidade Social, o hospital faz a gestão de mais quase 700 leitos públicos. Mais o hospital de Grajaú, mais do que os próprios. E agora, com a nova chegada de mais 3 hospitais, né? O Hospital de Barueri, que é um hospital novo, o Hospital Rota dos Bandeirantes, Vila Penteado e Taipas, são mais quase 700 leitos, virarão 1.400 leitos. Então, 1.400 leitos no setor público. Não é uma gestão direta do Sírio, é do Instituto de Responsabilidade Social, mas o Sírio é a mantenedora e tem o compromisso de colocar os seus protocolos, tanto assistenciais como de gestão, nessas instituições. Então, você está chegando mais perto, você está levando o serviço de saúde para mais pessoas. Acho que isso é fundamental. Esse aspecto da relação com o setor público, quer dizer, o Sírio tem esse dado, é um dado impressionante, mais leitos públicos que ele, através do Instituto, atende do que os próprios leitos privados. Qual é a grande reivindicação? Se você pudesse, e seguramente faz isso com frequência, sentar na frente do governo ou dos governos, tá? O que os governos deveriam fazer e não estão fazendo que permitiria melhores resultados ao Sírio, não do ponto de vista do resultado econômico e financeiro, mas de mais acesso, melhor prestação? Qual é a grande demanda hoje de vocês em relação aos governos? E eu digo aos governos, para não parecer, a gente sempre tem que tomar cuidado, que é o governo A, B, C ou D. Não. Eu acho que em todas as instâncias. Eu vou citar alguns exemplos de como o Sírio faz filantropia. Hoje ele faz, através de uma filantropia própria, um recurso que o hospital usa e faz em parceria com a Prefeitura de São Paulo, atendendo pediatria, basicamente, mastologia, idosos, e agora tem um grande programa começando com diabetes. É um programa muito interessante. Isso é um recurso próprio do Sírio dedicado a esse. O outro, via projetos com o Ministério da Saúde e PROAD. Né? Os hospitais de excelência, eleitos ou classificados pelo Ministério da Saúde, destinam um recurso em projetos que o Ministério da Saúde entende que são necessários para levar a saúde à população. E o outro, através do Instituto de Responsabilidade Social. E nesse de edição, é muito interessante, é muito bacana ver quando eu vou te dar alguns exemplos. No Hospital de Jundiaí, por exemplo, todos os procedimentos de cardiologia são reportados junto com os nossos, da matriz do hospital privado. E os indicadores são iguais. E nós reportamos isso para o American Heart e os resultados são iguais. Então, quando você identifica que uma prática médica levada da matriz do hospital privado para um hospital público, e considerando a realidade daquele hospital,
consegue entregar o mesmo tipo de indicador, isso é bacana. No fim do dia eu fiz a minha missão. Tem um outro hospital que o Instituto assumiu recentemente e foi baixado o tempo de internação de procedimentos de cirurgia de 14 para 7 dias, em 6 meses de... Então, isso é muito bacana. E a reivindicação que a gente faz, e não só para o Sírio, é que os governos, em qualquer instância, estadual, federal, municipal, identifiquem instituições que tenham a expertise e a capacidade técnica de implementar alguns projetos em conjunto, porque tem muito que se fazer. Dá para se fazer muita coisa usando recurso público, com instituições sérias. Eu não estou falando só do Sírio, nós temos aqui muitas instituições sérias, os hospitais de excelência que fazem parte do grupo são muito bons e outros são elegíveis a participar. Eu acho que isso pode melhorar a saúde do país. Eu deixei por final da nossa conversa uma palavra que corretissimamente entrou na moda e no dia a dia da preocupação de qualquer gestor hospitalar, que é a questão da telemedicina, né? Havia uma resistência no Brasil à questão da telemedicina. A pandemia, de alguma forma, obrigou a reduzir essa resistência, olhando não para o Sírio, mas olhando para o sistema como um todo. Você acha que a gente está se valendo bem da telemedicina? A gente está apenas começando? Onde a gente deveria estar e não está? Como é que se avalia o desempenho brasileiro, digamos, em telemedicina? Brito, se pensarmos que antes da pandemia ela era proibida e hoje, vendo onde estamos, eu acho que a gente evoluiu, mas a gente está só começando. Vou te falar da experiência que temos em alguns projetos de tele-UTI, projetos cooperativos de PROAD, em que intensivistas de hospitais de excelência dão suporte para hospitais da Ilha de Marajó. O resultado disso é uma coisa impressionante. Ter a capacidade de fazer laudo à distância de diagnóstico, ou seja, racionalizar custo em um centro com experiência para poder apoiar centros à distância em diagnóstico, sensacional. Plataformas de petróleo em que você tem uma distância muito grande, você pode ter um técnico fazendo um ultrassom e um especialista em terra. Isso é genial. Consulta, nós temos nos nossos saúde populacional, temos hoje 400 mil pessoas sendo atendidas. E tem um indicador muito interessante. De todos os usuários do tele-UTI, tele-pronto atendimento, a gente teve 90% daqueles pacientes que procuraram atendimento tiveram seu problema resolvido. 90%. E evitaram idas desnecessárias a pronto-socorro. Isso tem impacto financeiro. E o NPS, a satisfação, foi de 96% dessa publicação. Então eu acho que isso é realmente algo que tem que ser explorado. Curiosamente, tivemos um almoço essa semana com o diretor internacional da Mayo Clinic, por acaso um brasileiro, Jorge Pascoal, colega cardiologista do INCOR, e que me trouxe notícias muito interessantes. Falei, como é que está a tele lá? Ele falou, a gente sofre muito. Cada estado tem uma regulação. No nosso estado, onde eles estão, segunda opinião eles podem dar. E primeira opinião, eles ainda não podem fazer atendimento direto ao paciente. Então, ele não evoluiu para... Em companhias de saúde, compartilhando imagem e tudo mais, mas para atendimento para o paciente, um B2C, isso ainda é muito difícil em cada estado. Então, na Cleveland Clinic, a mesma coisa. Então, acho que a gente tá bastante atrás, tá? Mas o caminho a percorrer é muito grande. E o potencial que isso tem, do ponto de vista de racionar recurso, é fundamental. Bem, nós chegamos ao final de uma conversa que poderia se estender por muito e muito, muito tempo, dada a complexidade dos temas que envolvem a gestão hospitalar e o sistema de saúde e a riqueza da experiência e do conhecimento do nosso querido Fernando Garném. Eu queria agradecer, em nome da ANAP, primeiro a Bionexo, que é a nossa parceira nesse projeto, e a ideia simples, a ideia de mostrar que existem problemas gravíssimos acontecendo, mas existem soluções conhecidas. Talvez o nosso grande problema não seja a inexistência de soluções,
mas questões que nós próprios acabamos criando ou deixando que se criem e que nos impedem de aplicar soluções como, por exemplo, para pegar apenas o último exemplo, da telemedicina. E o Círio vai ser sempre, né, nessa discussão, uma referência para nós da ANAP e para o Brasil inteiro, de qualidade e de preocupação com qualidade para todos. E a figura do Ghanem à frente do Círio é uma garantia de que o Brasil vai poder continuar contando com o Círio nessa jornada. Então, muito obrigado, Ghanem, pela conversa, pelos ensinamentos, e vamos em frente, que a tarefa é complicada, mas é boa. Brito, eu queria agradecer, se você me permite, falar um pouquinho do papel que a ANAP tem feito nesses últimos anos, né? A preocupação com qualidade médica, com assuntos regulatórios importantes, interface com a ANS. Preocupações de cunho político, como piso de enfermagem, como reforma tributária, que são temas que impactam toda a cadeia de saúde. E eu acho que a ANAP é um grande porta-voz, mas assim, outras instituições, como a Abramed, Instituto Coalizão Saúde, eu acho que a ANAP, ela encabeça um grupo de entidades que pode, em assuntos comuns na saúde, ter uma representatividade muito grande para buscar levar melhor condição de saúde nesse país. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tenho aprendido muito com a ANAP e com o Brito, e conte com a gente quando precisar. Obrigado a todos.